Olá, tudo bem com vocês? Hoje falo sobre um filósofo pouco debatido até, mas um dos filósofos, pelo menos considero assim, um dos pais do existencialismo moderno. Acredito até que é um filósofo mais relevante de que outros existencialistas mais famosos, né? É o filósofo Karl Jaspers, nascido em 1883. Nasceu na Alemanha e desenvolveu uma obra muito interessante. Inicialmente, certamente influenciado pelo pai, ele estudou direito, mas logo percebeu que aquilo não era a sua vocação. E aí estuda medicina. Em 1909, ele se doutora em medicina. E depois de estudar medicina e se especializar em psiquiatria, ele estuda filosofia. Podemos dizer que as duas grandes paixões dele foram sempre as ciências, a medicina, as ciências, e também a filosofia. Ele foi o filósofo que mais teve o interesse em fazer uma distinção clara entre ciências e filosofia. Na época dele, estava acontecendo uma grande confusão. Alguns filósofos se achavam cientistas e alguns cientistas acreditavam que a filosofia era apenas um quintal da medicina, não tinha vida própria, era uma parte da própria ciência. E o que o Karl Jaspers vai fazer é, primeiro, uma divisão entre ciências e filosofia. Ele, interessantemente, diz que uma coisa não pode viver sem a outra. A ciência sem a filosofia não se sustentaria. E, ao mesmo tempo, a filosofia precisa dessa parte experimental para enxergar mais nitidamente a verdade do mundo. Porém, ele vai dizer que filosofia é uma coisa e ciência é outra. A ciência, diz Jaspers, é sempre uma coisa específica. A ciência vai sempre analisar algo particular, algo específico. Por isso, o cientista é alguém que está circunscrito ao seu próprio campo científico. Para vocês entenderem bem a ideia, um biólogo talvez tenha uma visão de mundo muito diferente da de um físico. O físico terá uma visão diferente de um sociólogo. Por quê? Porque cada uma dessas ciências são lentes colocadas sobre o mundo. Mas todas elas são importantes. Porém, a ciência não dá conta de uma visão maior, de uma visão mais ampla do que é chamado de mundo. Para Jaspers, o que daria conta dessa visão maior seria exatamente a filosofia. Porque a filosofia, fora da ciência, é aquilo que estará sempre questionando, sempre colocando em dúvida as certezas que podem se tornar certezas dogmáticas. Essa é uma questão que ele diz muitas e muitas vezes. A ciência sem a filosofia pode se tornar ditatorial, pode se transformar em uma espécie de religião, superstição. Por quê? Porque ela se torna dogmática. Parece que ela é a única maneira de chegarmos à verdade do mundo. Qualquer outra verdade que não seja a verdade científica deve ser descartada. E ele vai dizer que não. Na verdade, a filosofia está no mundo exatamente para questionar essa visão absolutista das ciências.
é a filosofia que vai sempre duvidar da verdade absoluta e maior. É a filosofia que fará o papel racional daquele que gera dinamismo através da dúvida dialética, através da incerteza, da colocação daquilo que faz com que a própria ciência se movimente, que é a dúvida. Vejam, né? E esse é já um ponto crucial para que eu goste desse filósofo. Ele foi muito inteligente ao ponto de dizer que ciência é uma coisa e filosofia é outra. E a filosofia não se reduz a uma parte secundária da ciência. A filosofia não é meramente um instrumento da ciência. Não, a filosofia é um campo à parte. A filosofia é exatamente essa parte racional, lógica, que leva ao questionamento do próprio ser. O que é o ser? Por que estamos no mundo? Qual a nossa origem? Cabe à ciência investigar, estudar. Mas como a ciência não pode ter uma visão dogmática, porque senão se transforma em superstição, diz Jaspers que é exatamente a filosofia que serve como combustível para que a ciência se renove, se questione, se autoquestione e possa avançar. Por quê? Porque ciência, sem dúvida, é simplesmente uma religião. É até o que nós vimos no século XVIII, XIX, surgiu um ramo da ciência, uma visão científica chamada de cientificismo. Era uma visão racionalista, cartesiana, em que a ciência iria iluminar tudo. A ciência traria toda a verdade para os seres humanos. Passado já essa febre, nós percebemos que a ciência nada mais é do que um instrumento humano. A ciência não é um ente. A ciência não é algo que pode ser pensado como a verdade final sobre o mundo. E é a partir desse questionamento que Jaspers vai construir a sua filosofia. Ele vai dizer que nós não podemos ter contato com aquilo que ele chama de realidade abrangente. Eu costumo até comparar essa realidade abrangente com o real do Lacan, com o númeno do Kant. Ou seja, essa realidade abrangente é aquilo que está além propriamente dos modos, que está além daquilo que nós construímos de uma forma mais particular, mais específica. Para vocês entenderem bem o que estou dizendo, ele mostra a partir da ideia de modos que nós temos diversos modos ao nos relacionarmos com a realidade. Por exemplo, eu estou no modo comunicador, eu estou olhando para uma câmera, eu estou falando praticamente para o vazio, mas porque sei que serei observado por pessoas que estão aí do outro lado. Então, esse é um modo. Quando eu saio dessa sala e pego o meu carro, eu estou num outro modo. Quando chego em minha casa e brinco, por exemplo, com filhos, com netos, estou num outro modo. Ou seja, existem diversos modos existenciais e nenhum desses modos é o modo maior que nos traz toda a verdade. Daí, então, entender que as ciências são modos, maneiras de enxergar a realidade. É lógico que ele não está com isso criando uma espécie de anticiência. Ele não está indo contra o valor da ciência, até porque ele era um cientista. Mas o que ele está querendo dizer é que a subjetividade, a nossa visão de mundo, que parte da nossa história, que parte da nossa realidade mais particular, tem um grande peso nas verdades que nós assumimos, né, como sendo verdades absolutas.
Essa é uma questão interessante. Ele, como psiquiatra, ele escreveu até 2 volumes de psicopatologia. São 2 volumes que ainda hoje, né, têm grande valor. E ele vai falar dessa visão psiquiátrica dele usando a fenomenologia. Essa é uma coisa muito original. Não como um psiquiatra qualquer, que apenas olha para a vida material, para o cérebro, mas ele, como um sujeito dotado de grande espírito filosófico, vai dizer que, na verdade, a subjetividade pesa muito na visão que nós temos do mundo. Tanto a enfermidade como a saúde têm uma ligação íntima com a nossa subjetividade. Como nós vemos ou como nós enxergamos o mundo dependerá de um viés que não está preso só à materialidade, à concretude das coisas materiais. Tem a ver com a nossa história, com os nossos acontecimentos. Vejam como isso lembra Freud, né? Por quê? Porque tanto em Jaspers como em Freud, o ser humano é um ser historicizado, um ser criado a partir da sua história. Aquilo que o formou trará indelevelmente uma visão específica do mundo. O mundo não é tão fácil assim de ser decifrado, mesmo às custas da ciência. A verdade científica é uma das verdades possíveis e importantes para os seres humanos, mas não é a única verdade. A verdade da poesia é tão verdadeira como a científica, se entendermos que o ser humano necessita da poesia. A verdade da subjetividade é tão importante como a verdade da objetividade, porque o ser humano, diferente de outros animais, ele construiu um mundo interno, um mundo subjetivo. Olhar só para o seu corpo é desconsiderar um universo inteiro. Um universo que só pode ser estudado a partir de uma filosofia existencialista mais profunda. E é exatamente essa filosofia profunda que foi inaugurada por Karl Jaspers. Espero que vocês tenham gostado. Leiam alguns dos seus livros, procurem suas obras, porque é um pensador fenomenal. Continua a ser muito atual. Acredito até que alguns dos seus livros deviam ser reeditados. Infelizmente, ele é um autor muito importante, mas desconsiderado muitas vezes dentro desse campo da filosofia. Eu agradeço a sua atenção, deixe aí o seu like, compartilhe o conteúdo, chame outras pessoas para participar do nosso canal, porque você já sabe, o Conexão Saber foi feito para ajudar você a crescer. Se você tiver também, né, dicas de temas, deixa aí nos comentários. Um abração e até a próxima vez. Tchau.